Moto G55 ou Moto G75? Chega de dúvida, qual dos dois vale mais a pena? Eu sei que muita gente acaba se deparando com esses dois modelos quando tá buscando um celular, principalmente se você busca um celular da Motorola, e acaba se perguntando qual dos dois traz um custo-benefício um pouco melhor. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo sobre esses dois modelos, fazer um comparativo bem bacana de toda a configuração e principalmente de pontos positivos que ambos têm e de pontos negativos. Então se você tá na dúvida, confere esse vídeo que tá bem completo. Senhoras e senhores, me chamo Gabriel e bora conferir mais então sobre o Moto G55 e o Moto G75 para você não ficar nessa dúvida na hora de escolher o seu próximo telefone. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, então se algum deles se interessar, vai ter link ali sempre com os melhores preços. Então se você quiser pagar barato, clica no link que com certeza vai ser as melhores opções. Mas então vamos fazer um comparativo bem bacana sobre a configuração deles para a gente já começar a entender o que cada um traz em questão de desempenho e os pontos positivos de cada um também. Vamos começar então pelo G55, falando um pouco de processador. No Moto G55 você tem um processador da Dimensity 7025 que entrega um desempenho muito bacana. Inclusive eu mesmo já indiquei o G55 várias e várias vezes pelo desempenho que ele entrega. Já no Moto G75, em questão de processador, você tem o Snapdragon 6 Gen 3. E lógico, aqui já tem uma diferença de processador, porque no G75 você realmente vai ter mais desempenho. A linha de processador Snapdragon já acaba sendo um pouco mais atrativa nesse ponto, porque principalmente se você busca um celular para jogo, essa linha de processador Snapdragon acaba tendo uma otimização um pouco melhor em jogos. Então já se torna uma opção mais viável e em questão de desempenho acaba entregando mais também. Eu particularmente prefiro muito mais celulares com Snapdragon. Mas o processador do G55 é um processador que entrega um ótimo desempenho também, não deixa tanto a desejar assim. Mesmo que tenha essa diferença dos dois, o G55 continua sendo uma opção bem viável. Agora partindo para a questão de armazenamento e memória RAM, e você vai ter praticamente a mesma coisa nos dois. Esses modelos são encontrados com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Isso é um ponto muito positivo nos dois modelos, porque você tem 8 GB de RAM, que é ideal. Se você comprar um celular hoje que tenha, por exemplo, 4 GB, já deixa um pouco a desejar. 6 GB de memória RAM, você tá ali no limite. 8 GB para frente é o ideal para você ter um bom desempenho aí no seu dia a dia. Lógico, levando em conta também o processador que tem o modelo de celular que você for escolher. 256 GB de armazenamento é perfeito, porque tem celulares com 128, mas se você quer ter realmente uma folga ali em questão de armazenamento, 256 é muito bom, porque você vai poder deixar vários jogos instalados, você vai poder ter vídeos, programas mais pesados, você não tem nenhuma preocupação referente a isso. Agora vamos partir para a tela, e aqui já tem um ponto sobre a tela dos dois que é praticamente a mesma coisa. O único detalhe é que vai mudar a questão de tamanho. Então, no Moto G55 você tem uma tela de 6.49 polegadas IPS com taxa de atualização de 120 Hz. Essa tela tem a proteção Gorilla Glass 5. Partindo para o Moto G75, você tem a mesma tela sendo IPS, com taxa de atualização de 120 Hz, a mesma proteção, porém em questão de tamanho é de 6.78 polegadas. Então você já tem uma diferença de tamanho, porque no G75 vai ser uma tela um pouco maior. Então se você busca um celular que tenha uma tela um pouco maior, o G75 é mais ideal. Agora a questão de qualidade é a mesma coisa. Partindo para a câmera, no Moto G55 você tem uma câmera traseira de 50 megapixels e uma ultra-wide de 8, e no G75 uma câmera traseira de 50 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels também. Os dois modelos também possuem câmera frontal de 16 megapixels. Agora aqui tem um detalhe que chama a atenção no G75, mais um ponto aí para o G75, que ele faz gravação em 4K em ambas as câmeras ainda por cima. Então você tem o G75 fazendo gravação em 4K tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal, enquanto o G55 faz apenas em Full HD em ambas as câmeras. Um ponto que acaba sendo muito positivo pro G75, que acaba se destacando, é o fato que, além da gravação em 4K, ele tem a lente feita pela Sony, ou seja, a Sony é referência em câmeras e todos os celulares que acabam trazendo lentes da Sony acabam realmente entregando muito em qualidade de câmera. Então se você busca um celular para fazer foto, vídeo,
vídeo, o G75 é uma opção mais ideal. Agora, outro ponto no G75 também, e lógico que ele vai ter alguns pontos mais positivos que o G55, até porque ele é um celular mais caro, mas a gente já vai chegar na questão de preço. Aqui no G75 você também tem a proteção IP68, que é uma proteção que torna ele resistente à água e poeira, é uma proteção muito bacana, você pode deixar o celular submerso ali a 1,5 m mais ou menos, até uns 30 minutos. Cara, isso é uma coisa muito positiva, porque às vezes se acontecer algum acidente e você acaba molhando o aparelho ou algo do tipo, você tem a proteção ali. Questão de bateria, ambos têm a mesma bateria de 5.000 mAh, isso é uma coisa muito comum nos celulares hoje em dia, a maioria acaba entregando bateria de 5.000 mAh, então não tem nada demais, mas é uma bateria que dura o dia todo aí bem tranquilo. Como eu já comentei, o G75 ele acaba entregando mais desempenho, então partindo para a pontuação de AnTuTu, no G55 você tem uma pontuação de AnTuTu de 470 mil pontos. Agora partindo para o G75 você já tem uma pontuação de AnTuTu de 550 mil pontos, ou seja, você tem uma pontuação maior no G75, mais uma vez só mostrando que realmente a configuração do G75 ali é mais atrativa, por conta do processador principalmente, então você vai ter mais desempenho. Tá bom, Gabriel, você falou tudo isso, você falou a configuração dos dois, mas qual que vale mais a pena, qual que você escolheria? E para eu falar qual vale mais a pena e qual eu escolheria, a gente precisa falar primeiro do preço. O Moto G55 você encontra a partir de R$ 1.250. É um preço muito bom por tudo que esse celular acaba entregando, realmente se destaca bastante. Agora o G75 você encontra a partir de R$ 1.450. E aqui entra a pergunta, qual que vale mais a pena? Cara, é muito nítido que o G75 vale mais a pena, só que vamos deixar uma vírgula aí no sentido de depende muito da sua finalidade. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, porque assim, os dois modelos você consegue perceber que eles entregam um custo-benefício muito bom, tanto o G55 quanto o G75. Ah, eu preciso de um celular básico só pro dia a dia, mas eu não quero que trave, eu quero que tenha uma câmera ali bacana, que eu possa usar bem tranquilo. Cara, o G55 é uma opção muito viável e é mais barato. Agora, pensando em custo-benefício, o G75 acaba sendo mais atrativo porque você para pra pensar que é uma diferença praticamente de R$200, 250, mais ou menos essa diferença. Então, assim, ao meu ver, não é uma diferença tão gritante, levando em conta que no G75 você tem vários pontos a mais que o G55. Você tem um aparelho que, na minha opinião, tem um design mais bonito, você tem um processador mais forte, tem uma tela maior, tem a questão de câmera que acaba trazendo mais qualidade e gravação em 4K e ainda tem proteção IP68, ou seja, o G75 ele realmente faz jus a ser um pouco mais caro que o G55, porque você vai ter muito mais benefício. Então, na minha opinião, é isso que torna ele um custo-benefício muito melhor que o G55. Então, depende muito da finalidade. Se você busca alguma coisa mais básica, você realmente não quer gastar muito, o G55 ou até o Moto G35 você vai pagar até mais barato. Agora, se você pensa em custo-benefício, o G75 está sendo uma das melhores opções, porque esse telefone ele baixou muito de preço. Ele, quando lançou, era um valor bem mais caro, foi baixando, e ele está no melhor preço possível agora. Essa faixa de preço, num celular que entrega a câmera em 4K, proteção IP68, tem um processador muito bacana, realmente chama muito a atenção. Ele está sendo um dos melhores celulares custo-benefício atualmente. Então, na minha opinião, qual vale mais a pena é o G75. Eu compraria o G75 se tivesse que escolher entre os dois, sem dúvida nenhuma, porque realmente o custo-benefício dele é absurdo. O Motorola mandou muito bem nesse telefone. Então, se você tá na dúvida de um dos dois, a minha indicação é vai pro G75, que vai valer mais a pena, vai ter mais desempenho, tem mais benefícios. Agora, se você encontrar o G75 mais caro ou o G55 muito mais barato que isso, o que eu acho meio difícil, mas caso isso aconteça, se a diferença de preço entre os dois ali ficar muito alta, o G55 se torna uma opção melhor. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas aí. Eu sempre tento trazer da maneira mais objetiva possível para você conseguir entender e realmente fazer a melhor escolha para o seu dia a dia. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de me ajudar também deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque eu trago vídeo toda semana falando sobre vários e vários telefones aí para você não perder dinheiro e comprar o melhor aparelho custo-benefício. Valeu, galera, se você gostou e acompanha o canal, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!